Oi, pessoal! Meu nome é Maria e hoje vamos ter a nossa primeira aula da disciplina de Geografia das videoaulas do MOVA. Bom, vamos começar com um questionamento inicial. Você sabe o que é geografia? Você sabe o que significa a palavra geografia? Se nós dividirmos a palavra em dois, temos geo, que significa terra, e grafia, que significa estudo ou escrita. Portanto, geografia é o estudo da Terra. A geografia é uma ciência que vai se ocupar estudando os elementos da natureza, mais as transformações que o ser humano faz nesses elementos. Bom, para ficar um pouquinho mais fácil de entender, a geografia estuda coisas como paisagens, que nessa primeira foto está aí o Jalapão, que é uma paisagem muito bonita do Brasil, lá em Tocantins. Também fenômenos, como fenômenos naturais, né? Tsunamis, terremotos, vulcões. Esse é um vulcão lá na Indonésia, na segunda foto. Também a hidrografia, as chuvas, os mares, os oceanos, os rios e também a interferência do homem na hidrografia. Na terceira foto é uma foto da hidrelétrica Itaipu para produzir energia elétrica. E também a fauna e a flora, que são os animais e as plantas de determinada localidade. Nessa quarta foto é um jacaré e um tuiuiu, que estão no Pantanal Mato-Grossense. E também as culturas das diferentes localidades. Se a gente pensar aqui no Brasil e nas diferentes regiões que a gente tem, as culturas variam muito. A cultura do Sul é bem diferente da cultura do Nordeste ou do Norte. Mas onde que surgiu a geografia? A geografia teve sua origem na Grécia Antiga, mas foi a partir dos séculos XVI e XVII que ela passou a ser uma disciplina que passou a ser estudada nas universidades. E o que tinha nesses séculos XVI e XVII? Foi a época das grandes navegações, que lá na Europa, os europeus estavam saindo para conhecer novos lugares ao redor do mundo, e a geografia foi uma grande auxiliar para eles nesse período, principalmente por meio da cartografia, que é a construção de mapas. Eles iam para algum lugar e eles podiam registrar esses lugares através de mapas, para quando eles fossem voltar lá, ter uma noção de localização, do que tinha nesses lugares. Aí, à direita, é uma foto de um mapa do Brasil, logo que os europeus chegaram aqui. Eles fizeram esse mapa. E, ao longo do tempo, a geografia foi criando complexidade e foi se articulando com outras áreas do conhecimento. Então, a geografia não está isolada ali, ela está junto com outras disciplinas também, como a história, a estatística, a política, a filosofia, o português, a biologia e muitas outras. Tá, mas eu falei anteriormente que a geografia também estuda as transformações do homem na natureza. E para explicar para vocês um pouquinho melhor, eu peguei alguns exemplos. Esse primeiro exemplo é do desmatamento na floresta amazônica. Essa foto está mostrando uma queimada na floresta e essas queimadas não têm consequências só naquela área, na floresta amazônica. Elas também têm consequências em outros lugares no mundo inteirinho. O que pode acontecer? Perigo de extinção de animais, pode causar um desequilíbrio na cadeia alimentar, perigo de extinção de plantas que podem ter propriedades medicinais e que podem servir para curar muitas doenças, impacto no ciclo da água, pode causar secas, aumento de gases que colaboram para o efeito estufa, geleiras podem derreter, pode acontecer o aumento das temperaturas do planeta Terra. Também podem acontecer mortes por doenças respiratórias em pessoas e animais, entre outros fatores. Mas a gente não precisa ir tão longe, lá na Amazônia, para ver os efeitos da transformação do homem no mundo. Aqui, quem mora em São Carlos, no interior de São Paulo, sabe que sempre que tem uma chuva forte, normalmente acontece de inundar, principalmente a área do centro. Mas por que isso acontece? Por causa da canalização do córrego Gregório. E também que junta com a poluição dos bueiros e das ruas, e quando chove a água não tem para onde escorrer, e aí isso causa as enchentes. Tá, e como que a gente utiliza a geografia no nosso cotidiano? A gente utiliza a geografia todos os dias, mas nem sempre a gente sabe disso. Por exemplo,
Quando a gente vê índices econômicos, quando o jornalista da TV está falando se a economia do Brasil está melhorando ou se está caindo, isso só é possível por causa da geografia, que está junto com os dados estatísticos, as estatísticas. Também reconhecer aspectos culturais das pessoas. Quando a gente acaba de conhecer uma pessoa, a gente logo detecta pela fala delas, expressões, pelo que ela diz que come, vestimentas, de onde que ela é no país, que região que ela veio. Também localização, quando a gente vê o ônibus, para a gente saber para onde a gente vai, para a gente explicar para alguém como chegar a certa localidade. Quero ir na casa de fulana. E aí como que você explica como chegar na casa de fulana? E também para a gente ver mapas e utilizar o GPS. E também ela nos alerta sobre uma questão muito importante, que é a necessidade de respeitar as diferenças. Quando a gente passou por períodos de guerra ou repressão no mundo e no nosso país também, a geografia deixa isso registrado, as perdas, as mudanças, tanto nas paisagens naturais quanto nas paisagens urbanas, as perdas humanas. Para a gente não passar por situações do tipo, como guerras, a gente precisa reconhecer o outro e respeitar que os outros são diferentes, para manter a paz, a harmonia. Agora estamos em um período pandêmico pelo Covid-19, vem sendo um período muito complicado de angústias e perdas. E como que a geografia vem ajudando nesse período? Ela vem sendo essencial. Ela auxilia a expor os altíssimos graus de desigualdade no mundo e também no nosso país. Está ficando muito claro que o país, principalmente agora na pandemia, é um país extremamente desigual. Metade dos brasileiros estão em insegurança alimentar. Isso é gravíssimo. E a geografia vem ajudando a expor esses dados. Ela mostra que temos condições desiguais e isso depende da localidade. Uma pessoa que nasce num país muito pobre, como por exemplo a Somália lá na África, tem condições diferentes do que uma pessoa que nasce na Inglaterra, na Europa. A educação também vem sendo afetada e para você ter condições de participar da educação no ensino remoto agora, você precisa ter, às vezes, condições de estar com aparelhos, ou um celular, ou um computador, e uma pessoa que mora na zona rural, às vezes, tem menos chances de ter acesso à internet do que uma pessoa que mora na zona urbana, por questões de infraestrutura. E também a pobreza no país. Como eu já disse, que metade dos brasileiros estão passando por insegurança alimentar e isso é gravíssimo. E também tem a questão do desemprego. A gente pode ter um olhar um pouquinho mais denso para o desemprego. Quem são as pessoas que estão ficando desempregadas? Qual classe social elas pertencem? De que região elas são? E também sobre quais países estão conseguindo contornar melhor a situação da pandemia. Por que os países da Europa estão conseguindo contornar essa situação melhor? Por que os países ricos têm alguns privilégios em lidar com a pandemia? Também a gente pode estudar por meio da geografia fatores propagadores da pandemia. Quais localidades têm mais infectados? A gente pode ver nos mapas. Tem o mapa do Covid, que mostra onde tem mais pessoas infectadas, dependendo da localidade. Pontos de origem do vírus. O vírus se iniciou lá na China e foi disperso para a Europa e depois para o restante do mundo. Fatores que concorrem para a deflagração e dispersão da pandemia. Fatores tanto os prévios, que eram a forma com que o ser humano está vivendo na Terra, tanto agora, que é comprovado que fazer aglomerações causa uma deflagração, a dispersão da pandemia. O vírus se espalha mais quando a gente faz aglomeração, ou não usa máscara, ou não lava as mãos. Fazer previsões de infecções e óbitos em determinadas localidades. Vamos supor, um local que as pessoas não estão respeitando a quarentena, estão saindo, fazendo festa, ficando sem máscara. Ali está aumentando o número de contágio e é possível fazer previsões das pessoas que vão ser, de um número de pessoas que vai ser infectadas e de óbitos também. Importância de fazer a quarentena, usar máscara e álcool em gel. É comprovado, e a geografia ajudou a fazer essas comprovações, que os locais que as pessoas fazem quarentena, seguem todo esse protocolo, elas têm menos infecções pelo vírus e também, consequentemente, menos óbitos. Menos pessoas vão morrer. E a importância da geografia na pandemia. Eu trouxe um quadro para vocês, que é um desenho, né, que é uma releitura de uma obra muito famosa, que é do Grito,
E aí a gente tá vendo uma releitura, né, da pessoa de máscara e na janela tem os vírus atrás, lá fora de casa, que representa o período de pandemia que a gente tá vivendo, de quarentena. E a gente vem percebendo que a quarentena é um privilégio. Teve pessoas que tiveram que continuar saindo, se arriscando, seja no meio da saúde, seja como caixas de mercado, seja como pedreiros em obras. Essas pessoas tiveram que continuar se expondo na quarentena. E por isso a gente precisa respeitar e quem pode ficar em casa, para expor menos essas pessoas o possível, essas pessoas que precisam sair para trabalhar. E locais mais vulneráveis a serem focos do vírus. Aqui mesmo no Brasil tem muitas regiões que não têm o saneamento básico, não tem água encanada. E essas regiões fica mais fácil do vírus entrar ali, das pessoas serem infectadas. Às vezes elas não têm acesso a sabão e fica mais fácil do vírus conseguir se espalhar. Um olhar para como são os sistemas de saúde ao redor do mundo. Se a gente olhar lá nos Estados Unidos, a saúde é caríssima, não tem saúde pública. E isso é um motivo para a gente valorizar o que a gente tem, o SUS, que é a saúde pública, que está lutando tanto nessa pandemia para acontecer o menor número de danos possível. E o agravamento das desigualdades, que a gente já vem acompanhando desde o começo da aula, né, que eu venho falando. Mas saindo de só coisas tristes, também tem algumas situações legais que estão acontecendo durante a pandemia. Tem rios que estavam muito poluídos, que com o lockdown conseguiram ficar menos poluídos, espécies voltaram para esses rios. E também eu peguei o exemplo aqui de cérvos que estão na frente de casas, aí em Londres, lá na Inglaterra. E também aí tem até uns felinos que entraram, eu acho que é uma onça, que entraram em estradas, já que ninguém estava utilizando, né? Eles tomaram conta do espaço no lockdown. Bom, pessoal, estamos chegando no fim da nossa primeira aula da disciplina de Geografia e a gente viu que a Geografia é importante desde a antiguidade até a atualidade. Até os dias de hoje ela vem se fazendo muito importante para a vida humana. E eu vou deixar uma sugestão de atividade para vocês. Vocês peguem uma folha qualquer, pode ser branca, e aí vocês desenham o caminho de vocês, da casa até o local onde vocês estudam, até a escola. E aí, vocês podem colocar o que tem no meio do caminho, a direção, e aí vocês tiram uma foto e mandam para a educadora de vocês. Bom, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo que eu passei nessa aula e que vocês estejam com a gente também na próxima aula da disciplina. Até a próxima!